Amém, amém, amém. Domingo, fim do mês de março, em plena confrontação de dois países criminosos e ambiciosos e gananciosos e assassinos, dois países ou dois governos, Estados Unidos e Israel, na luta de morte contra o sagrado Irão. Vamos ler um textozinho, partes do que escreveu sobre o grande mestre Shuravardi, mestre iraniano do século XI, o ainda vivo mestre atual, iraniano também, já com 80 e muitos, Sayed Hossein Nasr, que vale a pena, certamente, as pessoas conseguirem ver ainda ao vivo no YouTube. Hoje a obra intitula-se Três Sábios Muçulmanos e trata de dois persas, Avicena e Shuravardi, e um árabe, Ibn Arabi, que terá estado até, diz, por Portugal e que foi, sem dúvida alguma, o grande sheik ou mestre no Islão ocidental, enquanto Shuravardi se pode considerar o grande mestre, o grande sheik da sabedoria oriental, não só islâmica, mas do Islão, o Islão iraniano, que é bastante mais aberto, tolerante, universalista e que absorveu uma série de linhas de forças que podem ser enumeradas como as gregas, platónicas, e as iranianas, anteriores ao Islão, ou seja, Zoroastro e o Maniceísmo, e também algumas do Hermetismo, que então corria a partir de Alexandria. Todos eles são incluídos e louvados na sua, como ele chamou, Al-Hikmat Al-Ladunya, ou a sabedoria divina, ou ainda também Al-Hikmat, a sabedoria Al-Atika, a antiga, Atika, antiga, que eram consideradas por ele formas de uma filosofia perene ou filosofia universal, termo que circulou depois fortemente ao longo dos séculos em alguns dos seus mestres, incluindo os do Renascimento ocidental, e podemos mencionar Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Patrizzi, Eugubino Stoico, que nas suas obras a mencionam e falam, também chamando por vezes teologia perennis, e que no final do século XIX, começo do século XX e meados, foi mais desenvolvida por René Guénon, Evola, Titus Burkar, Ananda Kumaraswamy e hoje até ainda por Claude Jambet, um importante expositor, vivo também já com certa idade de tradição da filosofia perene, e Alexandre Dugin, o pai da martirizada Daria Dugina, que está prestes para sair uma obra em Espanha sobre as suas meditações, certamente bastante inspiradora. Pois esta leitura é feita em apoio à grande alma do Irão, em apoio à grande alma perene, espiritual, universalista
de todos nós que somos contemporâneos desta grande batalha entre o que na tradição iraniana zoroástrica fora fortemente afirmado com o Zoroastro, a batalha entre as forças do bem, da verdade, da justiça, da ligação a Deus, da ordem, e as forças do mal, da mentira, da hubris ou ambição e ganância desmedida, da violência, do assassinato, que estão claramente encarnadas em alguns homens dos Estados Unidos e de Israel, tais nos americanos Donald Trump, Lindsey Graham, Pat Exet, Miller, Paul White, o General Kane e vários outros warmongers ou belicistas, supremacistas da hegemonia opressiva e injusta do imperialismo norte-americano, ainda por cima sionizado, como sabemos, em alguns desses seres, tal Ted Cruz também, o senador da Califórnia, que são completamente vendidos ao sionismo, à ideia de que Israel se pode e deve tornar o grande Israel, de acordo com uma promessa que Deus teria feito a Abraão, de que todas as terras, desde o Eufrates até ao Nilo e até o Mediterrâneo, seriam deles. Uma invenção total. Sabemos como o Antigo Testamento é uma manta de retalhos feita ao longo dos séculos por mãos, sobretudo, nacionalistas, racistas, supremacistas, israelitas, judaicas, e que, de forma alguma, Deus, como ainda assim o próprio Islão e o próprio cristianismo, por vezes pensam, de forma alguma falou ou agiu como o Antigo Testamento ou a Tora judaica descreve, sendo, portanto, um completo absurdo qualquer cristão ir hoje a uma igreja e estar a ouvir a recitarem-se os salmos de David, clamando a vitória para Israel, o povo de Deus. Um absurdo total. Não há um povo de Deus, não há um povo escolhido. Isso é uma invenção completa que todos os grupos mais fanáticos desenvolveram e que levaram a grandes destruições. Os chamados os zelotas, já no tempo de Jesus. O próprio Apocalipse nasce da corrente zelota judaica que adere ao cristianismo e que imagina que vai suceder já o fim dos tempos e que virá então depois o Messias para julgar os vivos e os mortos e ressuscitá-los. Absurdos completos que se entranharam na mente das pessoas, tendo em conta que o Apocalipse acabou por ser aceito por cristãos e também até comentado por islâmicos, criando na cabeça das pessoas uma série de maluqueiras de profecias futurantes, arrasantes, anunciadoras, que encontramos hoje, às centenas, aos milhares, provindas dos meios mais reacionários, mais conservadores, mais anti-universalistas que se encontram e que, em geral, se reúnem à volta de aparentes aparições e mensagens de Nossa Senhora. Sabemos como quase tudo isso é falso, sem com isso queremos negar que Nossa Senhora ou que Maria possa aparecer a um ou outro fiel, a um ou outro vidente, mas esta continuidade de afirmações e repetições e medos, que vemos uma das suas caricaturas
de um brasileiro, Padre Pedro Regis, com a Nossa Senhora da Anguera, ou Anguera, que continua a fulminar maldições contra o Irão, contra a Rússia, pedindo às pessoas para que rezem contra esses povos e governos diabólicos, sem uma palavra para condenarem o imperialismo norte-americano ou o sionismo assassino e genocida. É de espantar, e só podemos compreender isso pela muito pouca cultura, quase ignorância, que essas pessoas têm e que são marteladas depois com as igrejas do Reino de Deus, do pastor Edir Macedo, outro grande trafolhão que tem feito milhões à custa do povinho enganado por as suas manifestações de dom da palavra e de grande gestor de dinheiro. Estas absurdas situações devem ser desmascaradas e expostas, ainda que tenham mesmo ao nível da Casa Branca uma fanática zionista que, tal como Pete Hegseth ou Ted Cruz ou o embaixador americano em Israel, Abeckek, acreditam ainda que o terceiro templo vai ser reconstruído e que o grande Israel vai ser uma realidade absolutamente impossível, de facto, e que é uma mulherzinha chamada Paula White, que tem vários vídeos a reclamar milhões, $1 milhão que algum doador dê para a sua plateia de milhares de brainwashed, de completamente manipulados e infectados por forças negativas e fanáticas na cabeça, e que faz exorcismos de uma qualidade teatral perfeitamente risível, fazendo concorrência aos exorcistas da Igreja Católica, que muitas vezes estão apenas a fazer tentativas de modificação de estados psíquicos das pessoas, ou então, muito raramente, de influências de entidades invisíveis que tomaram conta dessas pessoas e que claramente tomaram conta de Trump, de Netanyahu, Ted Cruz e, sobretudo, Pete Hegseth, o autor do famoso massacre das crianças na escola de Minabi, cerca de 150 e tal, mais os professores e os familiares, que acorreram ao local da bomba, avisados, até chegar a segunda bomba. Portanto, tudo isto indica o quê? Um assassínio deliberado para corresponder às intenções de Pete Hegseth, de que tem que ser uma guerra violentíssima, que já disse mais uma vez, sem piedade, sem aceitar ou seguir qualquer lei de regra. E isto é o Ministro da Defesa ou da Guerra norte-americano a afirmar. Um homem que devia já estar recolhido num Júlio de Matos ou Magalhães no Porto para ser tratado, se é que ainda pode ser tratado, porque tem um passado de álcool e de violência muito grande, que surge claramente na sua face e nas suas respostas às comunicações de imprensa que faz, repetindo sempre os mesmos slogans e as mesmas mentiras que levaram-no a dizer no começo das reações ao assassínio deliberado das crianças, que foi quase em simultâneo com o assassínio do supremo mestre ou líder espiritual, Ayatollah Marja, da tradição Shia e do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, e, portanto, com isso, mostrando que eles conseguiam decapitar o presente
dos chefes ou dos dominadores e o das crianças e do povo inocente que assim se assustaria. É evidente que a reação, como qualquer pessoa sã sabia e esperaria, foi do povo manter-se unido ou até, vamos lá, unir-se mais. E, de facto, o grande bluff, o grande barrete que andaram a enfiar Mike Pompeo, Netanyahu e Trump, que havia uma grande parte da população do Irão que estava interessada numa mudança de regime, faliu completamente. Pouquíssimos seres, a maior parte deles pagos e aliciados, subornados por Israel e os Estados Unidos, que têm o dólar infinito e corruptor, e que encontram uma população enfraquecida por um regime de sanções que dura há cerca de 40 anos, com uma desvalorização completa da moeda, que suscitou mesmo os distúrbios de há uns meses, primeiro por uma contestação natural dos comerciantes, a que se juntaram depois os tais elementos aliciados e terroristas, e que provocaram cerca de 3.000 mortos, e não como os paspalhões da comunicação social, de que temos alguns exemplos no Correio da Manhã português, ou nos canais televisivos, nas Soleres, Márcias e companhias, e outros que mentem, subornados pelo que ganham dos lobbies israelitas, que sabemos que no Ocidente são poderosíssimos. Até agora, graças a Deus, a justiça e a verdade estão a vir ao de cima. Vamos então ler um bocadinho agora de uma parte de um texto de Shohrabadi para introduzir alguma luz da grande sabedoria do Irão, que é importante termos conscientes que é um povo que está unido sob valores intrínsecos, tradicionais, milenários, tanto da tradição iraniana zoroástrica como da tradição platónica e pitagórica, muito importante no Irão, já que quando Justino, o imperador, fechou as academias platónicas na Grécia, os últimos sábios foram para a Pérsia e cerca de 100 e tal anos antes da chegada do Islão fizeram a transmissão desses textos para o persa e depois, com a chegada do Islão, para o árabe, de onde foi chegar depois a Córdoba e veio trazer o Aristóteles, o Avicena, o Averroes, o Platão para o Ocidente. É esta tradição que depois se vai desenvolver fortemente com a tradição Shia, guerreira dos mártires, já que os seus 12 ímãs foram martirizados, menos o último que está escondido, que é o ímã Mahdi, o que há de vir, e que, de certa forma, curiosamente, sincronicamente, o atual líder tem que estar, porque o diabólico Netanyahu e os seus chefes e correligionários da mortandade diabólica, Givre e outros, já juraram assassiná-lo logo que possam e são capazes de corromper, como dizíamos, qualquer cidadão com pouco dinheiro do Irão e que esteja mais fragilizado em termos de consciência ética e nacional para ficar a ganhar uns milhares de dólares e trair. E temos visto como nos últimos semanas as forças da inteligência iraniana têm detido pessoas que se deixaram aliciar pelos sonhos de um regresso à monarquia, de mascaragem, de palhacice do Reza Pavlev, ou ao próprio governo norte-americano, que o demente, completamente úbrico ou desmedido de Trump chegou a afirmar que seria ele a escolher o chefe supremo do Irão,
ou que estaria a governar o Irão com ele, onde chega a loucura total. Um povo completamente guerreiro, corajoso, com cabeça, com ciência, com estratégia, com alma, com honra, completamente o contrário da população que aplaude estas vontades, estas afirmações do jogador de luta livre, de um bluffer, sempre a fazer atordoadas fingidas e que tem milhares. Mais surpreendente ainda é como é que há tantos oficiais generais norte-americanos no serviço que não se opõem claramente ao que se está a passar. Ainda que na comunicação, na internet e social, grandes nomes reputados, ex-militares norte-americanos e hoje tornados comentadores e analistas, como o coronel Douglas MacGregor, Harry Johnson, coronel Davis, António Aguilar, Scott Ritter, todos estes, e eu acrescentarei depois no próprio texto descritivo do vídeo o nome deles para poderem informar-se e ver que ainda há algumas consciências nos Estados Unidos da América. Pois Sohrawardi, como eu disse, foi um homem muito importante e é muito importante na tradição iraniana e, portanto, os iranianos têm esta linha dentro deles, que foi ainda altamente desenvolvida com os grandes poetas e os grandes artistas, os grandes músicos do Irão que vão até aos nossos dias. Ele nasceu em 1153 numa cidade, numa aldeia próxima do que é hoje Zanjan, e depois de ter feito os seus estudos formais, viajou muito pela Pérsia, chegou a ir à Anatólia, à Síria e a Damasco, mas infelizmente acabou por ser morto pelo famoso Saladino, porque este cedeu ao seu grupo de religiosos mais ortodoxos e pediram a sua morte por ele estar a fazer um ensinamento que não seria tão rigoroso, tão ortodoxo. Portanto, ele acabou por morrer com 38 anos, deixou-nos, contudo, 50 obras, muito informadas, portanto, como já dissemos, pelo zoroastrismo, pelo pitagorismo, pelo platonismo, pelo hermetismo, e que conseguiu tornar-se bastante influente, ainda que certamente também tivesse contributos dos filósofos islâmicos, como Al-Ghazali e, sobretudo, Al-Larj, que também tinha sido morto muito cedo por ter afirmado fortemente a presença divina dentro dele ou nele. Ora, esta sabedoria, que é chamada Ishraqi, a sabedoria do Oriente, a sabedoria da luz oriental, acabou por ser por ele afirmada neste sentido. Ainda que antes da composição deste meu livro eu tenha composto vários tratados sumários sobre a filosofia aristotélica, este livro difere muito deles e tem o seu próprio método peculiar. Todo este material que está aqui reunido não foi junto por pensamentos e raciocínios, antes pela intuição intelectual, pela contemplação e pelas práticas ascéticas que desempenharam um papel muito grande nele. Isto aqui é claramente a afirmação do caminho espiritual, da prática espiritual, da meditação, da ascese, para conseguirmos ter as intuições e o olho espiritual funcionar, o que os grandes mestres iranianos conseguiram muito mais facilmente que nós hoje em dia, porque tinham horas e horas e não tinham um mundo tão envolvente, expressivo
e superficializante, e temos, portanto, um desafio grande para mantermos a linha do combate da luz contra as trevas e, ao mesmo tempo, mantermos a coluna direita, sermos cútulos, polos, eixos entre o céu e a terra. Pois ele diz-nos então: já que os nossos ditos não vêm por meio de uma demonstração racional, mas pela visão interior e a contemplação, eles não podem ser destruídos pelas dúvidas e tentações dos céticos. Isto também é muito frequente, quando alguma narração pessoal ou de outras é feita disto, os céticos, que infelizmente o Ocidente estruturalista, materialista, infra-humanista atual, oligárquico, sionizado, acabou por tentar destruir completamente a existência do espírito do ser humano, a vida depois da morte, da comunhão com os mundos invisíveis ou mesmo com os mistérios divinos. Portanto, não podem ser destruídos por essas dúvidas e ceticismos. Quem quer, diz-nos Choravardi, quer que seja um viajante no caminho da verdade, é o meu companheiro e uma minha ajuda neste caminho. O procedimento do mestre da filosofia, do imã da sabedoria, é interessante chamar imã ao divino Platão, é o divino Platão. Foi também o mesmo que precedeu Platão e que foi conhecido como Hermes, o pai da filosofia, que seguiu também o mesmo caminho. Todos estes, portanto, seriam elos da tradição perene, como Máximo Ficino, Pico da Miranda, Eugubino Estoico afirmaram, ou mesmo o Erasmo também, de algum modo. Já que os sábios do passado, por causa da ignorância das massas, exprimiram os seus ditos em símbolos secretos, as refutações que foram feitas contra eles dizem respeito, sobretudo, aos parte externa dos seus ditos e não as suas intenções reais. Quanto a Ishraki, sabedoria, Ishraki, a sabedoria que ele está a partilhar, a sua fundação e base são os dois princípios da luz e das trevas, tais como foram estabelecidos pelos sábios persas, tal James Farshadur e Buzar Jumhir, e que está também neles em símbolos secretos. É curioso que estes dois princípios da luz e das trevas têm sido realçados recentemente bastante pelo grande metafísico e geoestrategista atual, que por vezes seja um bocadinho demasiado ortodoxo, Alexander Dugin, o catastrófico, mas compreende-se, depois de terem assassinado a sua filha, a Daria Dugin, uma filósofa que eu tenho vários artigos no meu blog, Spot, onde estão também várias traduções dos artigos de Dugin, nomeadamente sobre a luz e as trevas. É este caminho que está agora em luta e esperemos que as pessoas se consciencializem mais, que têm um espírito no seu ser, têm um corpo de luz ou de glória, chamado por estes grandes místicos persas, Fará, e que tem que ser desenvolvido para podermos avançar depois de deixarmos a Terra nos mundos espirituais, seja martirizados aqui em vida ou não, mas irradiando a luz divina e da sabedoria e dos mestres que estes grandes seres manifestaram. A Urmaza está aqui, o Senhor da Sabedoria e um cálice do Santo Graal talhado na Pérsia. Possa o Espírito Divino iluminar-nos e fortificar-nos. Amém.